E no ano passado, 1 milhão de pessoas tiveram que pagar multa salgada ao fisco por inconsistências na declaração de renda. Quem cai na malha fina sabe como a penalidade aplicada pela Receita dói no bolso, além do risco de ser indiciado por crime tributário. Para orientar o contribuinte sobre os cuidados necessários para fugir das armadilhas do leão do imposto de renda, a gente conversa agora com o especialista Maurício Tadeu de Luca Gonçalves, que é o diretor da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo, a FECONTESP. Maurício, boa noite, obrigado pela presença. Eu que agradeço, boa noite a todos. Tem algum truque, Maurício, para escapar da malha fina? Quais são os erros mais comuns que levam a isso? O truque é fazer o correto, né? Esse é a principal e a maior dica aí para todos os contribuintes e, se obviamente tiver alguma dúvida, buscar um especialista que é um contador para te auxiliar nesse processo. No ano passado, mais de 1 milhão de contribuintes caíram na malha fina, isso representa aproximadamente 7% dos contribuintes, sendo que quase 42% caíram por omissão de rendimentos, né, na fonte. Então, o contribuinte deixou de declarar algum rendimento que ele teve no decorrer do ano. Quase 29% dos contribuintes, eles tiveram ali um problema de declarar despesas a maior, como, por exemplo, despesas médicas, e não tinha a devida comprovação. E os demais contribuintes, por falta de detalhamento das informações, por erros de preenchimento e também por não informar a compra e venda de bens. E como a Receita Federal implantou há um tempo atrás um software muito sofisticado em que faz cruzamento do banco de dados da Receita com banco de dados de cartórios, Detrans, bancos e outras entidades, então ela já faz esse cruzamento na hora que você faz a entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física. Pois é, você falava, né, Maurício, sobre omissão de rendimentos, né, que esse é o erro mais comum, é o que mais levou contribuintes a caírem na malha fina, e aí isso inclui todo tipo de rendimento, né, não é só salário, né, não é apenas o salário que tem que ser declarado. Que mais? Que tipo de rendimento, por exemplo, não pode ficar de fora da declaração do imposto de renda? Olha, um dos rendimentos que mais tem caído na malha fina é para quem, por exemplo, tem imóveis ali naquela plataforma de locação de imóveis, né, o Airbnb, né? Para quem, por exemplo, também é motorista de aplicativo, também tem caído muito na fila. Para quem recebe locação, né? Então, tudo isso, né, faz com que, além, obviamente, daquela soma, aquele montante que entrou na conta do contribuinte, o contribuinte não declarou. Então, a Receita Federal também, ela questiona, né, como é que entrou um valor na conta corrente do declarante e ele está declarando um valor muitas vezes a menor. Doutor, e quem atua como MEI, microempreendedor individual, como é que deve ser a declaração? Bom, o MEI ele precisa ficar atento, né, a fazer a declaração de imposto de renda, porque apenas para quem é, por exemplo, prestador de serviço, 32% daquilo que ele faturou no ano passado é isento. Para quem é comércio, 8%. Para quem é motorista de aplicativo ou motorista de qualquer transporte, 16% é isento. O restante é rendimento tributável. Então, por exemplo, o limite do MEI é R$81 mil. Então, ele tem que ficar atento, né? Fazer essa dedução, por exemplo, se for prestador de serviço, de 32%, e o restante lançar como rendimento tributável. Então, muitas pessoas, pensam que por ser MEI não precisa fazer a declaração, mas aí é onde está o engano, porque no MEI você paga o imposto mínimo, contudo, na pessoa física você tem que pagar essa diferença de imposto.
Teve muitas mudanças, doutor, em relação às regras da declaração da temporada anterior, de 2022, ano base 21, para a declaração atual? Ou houve mudanças de regras? Aqui que o contribuinte precisa ficar atento. Bom, houveram regras bastante significativas. Então, a primeira regra foi em relação ao prazo, né? Iniciou um pouquinho mais tarde, foi no dia 15 de março, vai terminar também um pouquinho mais tarde, vai finalizar o prazo no dia 31 de maio. Também tem a questão da declaração pré-preenchida. Então, para quem tem a senha GovBR, que é aquele aplicativo GovBR, e tem a senha de proteção, que é ouro ou prata, ele pode já puxar, através do programa da Receita Federal, a declaração pré-preenchida, que já vem grande parte das informações que estão na Receita Federal. Além disso, para quem entregar a declaração pré-preenchida e indicar lá o PIX, né, e o PIX tem que ser pela chave do CPF, obrigatoriamente, e tiver imposto a restituir e estiver totalmente correto, ele vai entrar como prioridade na fila de restituição do imposto de renda. Contudo, a grande mudança é em relação a quem aplica na Bolsa de Valores. Antigamente, havia uma obrigatoriedade para quem aplicasse qualquer valor de declarar, mesmo que não houvesse necessidade de fazer a declaração de imposto de renda. Agora essa regra mudou. Se você não tem necessidade de entregar a declaração, se você não tem nenhum limite de obrigatoriedade, mas mesmo assim você aplicou lá um valor de 100, 200, 1.000, até 40 mil reais na Bolsa de Valores, não tem necessidade de fazer a declaração. Somente será necessário fazer a declaração se você vendeu ações acima de 40 mil reais, ou se vendeu, houve algum ganho e você pagou imposto de renda no decorrer do ano de 2022. Então essa foi a grande mudança, foi na verdade a única mudança na legislação, né, na legislação do imposto de renda. Maurício, uma outra dúvida comum: declaração simplificada ou completa? Quais são as diferenças e qual deve ser a opção, dependendo do caso? O que é que vai ter que ser avaliado na hora de fazer essa escolha? Ótima questão. Bom, primeiramente, o recomendável é lançar toda a declaração com todas as receitas, com todas as despesas dedutíveis ali, despesas médicas, plano de saúde, despesas com instrução, tanto a do contribuinte quanto a dos dependentes, e fazer toda a dedução. E aí o próprio programa vai demonstrar qual é o mais vantajoso, se é a simplificada ou se é a completa. A simplificada é 20% do rendimento, limitado ali a 16 mil reais, e a completa é sem limite de dedução, né, podendo restituir até o valor total que foi pago de imposto de renda na fonte. Aí realmente é na hora de fazer a declaração verificar. E um lembrete importante: entregou a declaração e depois falou, puxa vida, esqueci de lançar uma despesa, vou retificar essa declaração, mas se você entregou no simplificado, não consegue mais entregar pelo completo e vice-versa, tá? Na hora que você entregou a declaração pela primeira vez, você ali já confirmou aquela opção de tributação que vai seguir para os próximos 5 anos, mesmo que você tenha que fazer alguma retificação da declaração. E vendas de móveis, de imóveis, de automóveis, Maurício, como é que devem ser declaradas, tanto para o comprador quanto para quem está vendendo? Bom, o vendedor, na verdade, ele tem que... Existe um programa da Receita Federal, que você pode entrar no site da Receita, que chama-se GCAP, então GCAP 2022, e fazer o lançamento daquele bem, seja bem imóvel, participação societária que você fez, e fazer todo o preenchimento. No caso, por exemplo, de imóvel, você tem uma lei
que incentiva você comprar um outro imóvel para que você tenha isenção do imposto de renda, num prazo de até 180 dias. Então, você pode fazer todo esse procedimento lá, se você comprou um ou mais imóveis, você tem a isenção do imposto. E no caso da aquisição de bens, você deve lançar lá na ficha de bens, indicando o bem que foi adquirido e única e tão somente os valores que você efetivamente pagou. Então, há um erro de preenchimento da declaração que muitas vezes os contribuintes colocam lá, por exemplo, um imóvel financiado, eles colocam o valor do imóvel total lá na ficha de bens, lá em cima, e na parte de baixo, em dívidas e ônus, o valor da dívida. Contudo, a Receita Federal, lá em perguntas e respostas e também em toda a sua legislação, ela coloca que, enquanto o imóvel não tiver quitado, né, precisa lançar única e tão somente o valor lá na ficha de bens, mas somente o valor que foi efetivamente pago, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Maurício, outra dúvida, como declarar os valores, e se é necessário que se declarem, imagino que sim, e aí como deve ser feita a declaração de valores recebidos por decisões judiciais? Processo vencido, uma indenização que é paga, como é que esses valores são declarados, Maurício? Bom, essa é uma questão ao qual os contribuintes também caem com bastante frequência na malha fina, porque nem sempre a reclamada ela informa a Receita Federal o trânsito e julgado do processo. Existe uma ficha na declaração que chama-se rendimentos recebidos acumuladamente, ao qual você vai colocar o valor que está lá na homologação da sentença, calculado pelo perito judicial, e aí você vai colocar o valor da causa que você recebeu, vai desmembrar o valor dos juros e informar, porque os juros é um rendimento isento e não tributável, vai colocar o valor de imposto que foi calculado e foi retido na fonte, no ato do pagamento ali pela reclamada, e também a quantidade de meses ao qual você está reclamando aquela indenização. Então, por exemplo, eu estou reclamando, o contribuinte está reclamando lá uma hora extra de 60 meses. Então, o cálculo desse imposto é por 60 meses e não num mês só. Se ele não colocar essa informação, ele vai pagar um valor exorbitante aí de imposto. Então, tem que tomar um certo cuidado. Os contribuintes que têm a decisão judicial, recomendável procurar um especialista, procurar um contador, né, para poder auxiliá-lo aí nesse processo, porque muitos contribuintes caem na malha fina. Vale isso para a herança também, Maurício? Herança recebida? Herança não, porque na verdade a herança ela é um rendimento isento e não tributável, né? Então ela é lançado lá em rendimentos isentos, né? Existe um campo lá onde você coloca, e se for um bem que você está recebendo, você vai ter que lançar esse bem também lá em bens e direitos. Então, por exemplo, eu recebi uma herança, uma casa de R$1 milhão, tá? Então eu vou lançar esta casa lá em rendimentos isentos e não tributáveis, 1 milhão, e vou colocar o CPF de quem eu estou recebendo a herança. Em contrapartida, eu tenho que lançar também este bem lá, esta casa, na minha declaração de bens e direitos, e descrever que eu estou recebendo este imóvel como herança, conforme inventário número tal, e aí colocar o CPF da pessoa ao qual eu estou recebendo a herança e colocar na coluna de 31/12/2022 o valor da herança. Para a gente fechar então, Maurício, eu queria que você recapitulasse até quando tem que ser declarado o imposto de renda, quem é que deve declarar e o que é que acontece com quem perde o prazo. Bom, o prazo da declaração vai até 31 de maio de agora, 2023. Quem deve declarar? Quem recebeu rendimentos tributáveis de R$ 28.559
R$9,70. Então, rendimentos tributáveis é salário, aluguel, prolabore, o MEI, rendimento de locação, enfim, outros rendimentos tributáveis. Existe uma lista lá na Receita Federal quais são os rendimentos tributáveis. Para quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$40 mil, então rendimentos isentos e não tributáveis, para quem tem aplicação LCI, LCA, poupança, recebeu uma herança e recebeu outros rendimentos, fez o saque do fundo de garantia, tudo isso é um rendimento isento. Para quem tem bens acima de R$300 mil, para quem tem atividade rural e para quem comprou e vendeu imóvel. Então, todas essas são os limites de obrigatoriedade. Muito bem, Maurício, obrigado, viu, pela presença aqui. Maurício Tadeu de Luca Gonçalves, que é diretor da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo, a FECONTESP. Muito boa a conversa, muito esclarecedoras as dicas todas. Até uma próxima, Maurício. Boa noite. Fico às ordens, eu que agradeço. Um forte abraço e boa noite a todos. Obrigado.